Olá, pessoal. Boa tarde. Vou esperar um pouquinho vocês entrarem. Hoje é mais uma live. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, pessoal. Mais uma live hoje com a Dani Plaça. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre o quanto a constelação sistêmica pode contribuir com a sua vida. Eu estou aguardando a Dani Plaça entrar para dar autorização para ela nessa live e nós vamos ouvir qual foi a contribuição, o quanto a constelação pôde contribuir com a vida dela. Ela também foi uma pessoa que estudou, ela estudou um pouco de direito sistêmico, olhou também para pedagogia sistêmica, é mãe, se separou, tem 2 filhos, já está na fase da adolescência com esses filhos. E então vamos ouvir um pouco o que ela tem a dizer, o quanto isso contribuiu com ela, né? Então, só um minutinho, ela está entrando, vamos esperar. Eu não sei quem é esse Mark 123, mas eu não vou deixar você entrar. Vamos entrando. Só um minuto. Gente, eu vou encerrar e vou começar de novo, porque acho que ela tá demorando muito. Deixa eu ver aqui. Rogério, quanto tempo, querido? Fica aí que a live vai ser muito boa, Rogério. Fica por aí que a gente vai ter... vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da constelação sistêmica. Dá um tempinho que a Dani Plaça vai entrar e a gente vai conversar sobre isso. Dani, chegou. Pede para eu te autorizar, Dani. Aperta o botãozinho aí para isso. Não. Vamos ver. Aqui. Aguardando. Olá! Dani! Boa tarde, que bom te ver, Dani, que saudade! Boa tarde, saudades, beijos! Ai, esse negócio de pandemia já deu, hein? Não vejo a hora de te ver aqui de novo, viu? Verdade, logo, logo estarei aí. Então tá bom, as constelações já voltaram. Então, assim, metade, né? Metade da sala, metade dos grupos, metade. Fazia sempre 4, estou fazendo 2, mas já estamos aqui, tá? Tá tudo Ai, metade, que bom. metade, mas nós já estamos aqui. Eu já verdade, aproveitei... o sentimento de segurança está conosco, né? Tá tudo seguro, Cris, tá tudo seguro. Tá, eu também acho, e na verdade, né, o que está todo mundo falando, aqueles que estudam mais e tudo, deixa eu só acertar aqui um pouquinho, porque eu estou me cortando aqui, isso, pronto. Nós já estamos na imunidade de rebanho, né? Então, a gente já pode ficar tranquilo, o vírus já está... acabei de vir do consultório da Julieta, ela também já falou, não, isso aí já está bem diminuído também, nós já estamos... Isso já está bem enfraquecido, já deu. Tipo, deu. Deu. Gente, mas é o seguinte, Dani, já te apresentei, já falei enquanto você não entrava. Então, boa tarde a todos. E a Dani, então, vai falar um pouquinho da experiência dela, o quanto contribuiu. Já falei que você estudou também um pouco de constelação sistêmica, de direito sistêmico. Avançou um pouquinho para pedagogia sistêmica, agora é mãe de adolescentes, né? Sim. Então, teve a experiência também com a sistêmica assistida com cavalos. Como que tudo isso contribuiu para a sua vida, Dani? E contribui, né? E contribui, né? Porque uma vez que a gente entra para essa senda, a gente acaba trazendo isso como uma filosofia de vida até. Porque a gente avança para uma cura plena, né? Eu vejo dessa forma, né? Eu acabei trazendo isso para uma filosofia de vida, porque a gente quer ficar na longevidade, na plenitude, na verdade, na prosperidade. E não na prosperidade só, também é na prosperidade das finanças, mas é num todo, né? No que é prosperar a vida, com longevidade, com saúde.
Então, só que eu só falar não vale. Então, eu estou chamando essas lives de palavra de valor e eu estou chamando as pessoas que me conhecem, né, que tiveram resultados positivos, para trazer as suas palavras de valor sobre o assunto. Então, Dani, é com você. Bom, eu desde 2010 tenho trabalhado na minha expansão de consciência, né? Buscava com terapias, com várias técnicas para me conhecer melhor e para ser um ser humano melhor, mais evoluído, mais calmo. Eu sou escorpiana, então escorpião, tudo é muito profundo. E quando eu busco, intenso. Quando eu busco, eu busco. Em 2014, eu tinha um amigo que chamava Paulo, que me comentou sobre a constelação. Conheci por cima, mas ele abriu as portas. E no final de 2014, eu conheci você, Cris. E eu estava num processo de me preparar para uma separação. Então, eu fazia terapia para ficar forte e constelei com você para ver como estava o campo sistêmico da minha família. Bom, feito isso, nós fizemos 2 constelações em 6, 8 meses e eu pude ver como estava o sistema meu e do meu ex-companheiro. Bom, me separei. Só lembrando que não existe ex-marido, né? Né? Com o meu do primeiro meu marido. Sistema, do meu primeiro sistema. Meu primeiro sistema, sim. Tive a separação. Junto com isso, nós já havíamos entrado, eu tinha feito cursos com você, com o Helling, eu já estava bem mais aberta. Eu comecei a fazer direito sistêmico. E me encantei, porque a constelação é um movimento de alma maravilhoso. Com tudo isso, eu usei os pilares do amor, né? Das ordens do amor. Eu pertencia à família de verdade que eu precisava pertencer. Eu aprendi o que era equilíbrio entre dar e receber, porque eu estava num relacionamento que eu dava mais do que eu recebia. Então, eu comecei a pesar tudo isso. E eu aprendi a hierarquia, que meu pai é maior do que meu avô que veio lá atrás. E tudo isso me encantou maravilhosamente. E eu pensava, bom, eu tenho 2 filhos, o que eu vou passar para os meus filhos? Entrei no direito sistêmico com o seu aval, você falou, Dani, vai que alguma coisa você vai aprender. E eu aprendi muito. Porque essa terapia sistêmica, ela ensina a gente que não é só o outro culpado. No caso, no meu processo de separação, 50% cada um. Então, eu aprendi isso. Então, eu não era vítima, nem ele é vítima. Né? Ninguém era algoz em lugar nenhum. Mas nós estávamos olhando para horizontes diferentes. E nisso foi um processo muito calmo para os meus filhos, porque aí eu já entrei um pouco na terapia, na pedagogia sistêmica. Eu já comecei a ver como eu passava isso para eles e assim, com muito amor e com muita leveza, Cris, você me ajudou a passar por esse processo sem grandes traumas, né? E aí, assim, fizemos o Cosmic Power, que é você passou pra gente. E aí eu passei a não usar mais palavras difícil, nada é difícil mais para mim. Tudo é desafiador, né? É um olhar diferente, né? Você tem um desafio do que uma dificuldade, é verdade. E assim, aí eu comecei a levar coisas, teorias que o Hering falava, por exemplo, o perfeito não evolui. E eu não queria ser perfeita, mas eu queria, no meu processo, ter uma perfeição. Mas eu não estava crescendo com isso. Né? Aí ele fala, o essencial é simples, o simples é essencial, não sei. Mas, gente, então assim, tudo com o coração, a gente resolve. E as melhores resoluções são da nossa alma, não da nossa mente. E não que tenha sido fácil.
É. que tenha sido dolorido, não que você não tenha tido dificuldades de fato, Sim, porque as crianças estavam numa dificuldade, num tempo muito difícil, num momento de transformação, né? sim. Não é que foi tudo purpurina e Fácil. flores, né? É, mas foi um caminhar mais calmo, né? Foi um caminhar mais calmo. E com isso eu consegui integrar nas minhas crianças um pouco da pedagogia sistêmica e da constelação, e os meus familiares, um pouquinho eu fui pincelando neles. Então, acho que foi assim, eu acho que a constelação mudou a minha vida, meu jeito de ser. Eu era muito mais reativa, eu tinha atitudes muito diferentes. E com a constelação eu dei uma assentada. Eu acho que eu adquiri o papel da mulher, Ah, você né? pôde olhar para, assim, você pode deixar sua mãe viver plena dentro de Pude, você. pude me integrar da minha abundância, da minha prosperidade. E com isso, o mundo é muito grande depois que você abre a sua mente, né? O mundo é muito lindo. Então, assim, foi uma descoberta muito boa na minha vida, para a Daniela e para quem está em torno, né? E espero expandir cada vez mais. Eu sou muito grata, Dani, por ter participado desse caminho, né? Porque uma É, separação, ela não é, nunca ela é bolinho, porque ninguém se casa para se separar, nunca. é, Todo mundo casa é, acreditando que a morte o separe, amém, né? é, Então é, ninguém e a primeira coisa que se passa quando vai ter uma separação é eu fiz tudo errado. Né? Aí a segunda coisa é eu não vou me separar porque os meus filhos e joga tudo nas costas dos filhos. Então, não é bolinho se separar, né? E ter toda essa consciência, e é sempre a mulher que acaba mandando o homem embora, né? Então vem todo o julgo, toda a culpa. Ó, tia mais linda! meus fãs. Ai, ai. Bruna, Então, linda. então, orgulho de você, palminhas. Então assim, não é uma coisa fácil, né? Nós estamos falando de você, mas a É, gente está falando para todas as mulheres aqui sim, e homens também que passam por isso, é, que acham que são os únicos que estão passando por esse sentimento, mas o que a Dani tá, eu vou tentar explicar em uma ou duas frases que a Dani falou assim com muito carinho e muito amor, é que quando isso está acontecendo, está todo mundo olhando para que horizontes diferentes são esses? Olhando para os seus familiares e não olhando para o casal. Quando ela fala eu dei muito mais, ela olhou muito mais, ela deu muito mais, ela fez muito mais, porque olhando para esse horizonte da família, talvez fossem mulheres que davam muito mais, que olhavam muito mais para os homens, ou que eram mulheres que não eram olhadas por esses homens. E este outro homem vinha a serviço disso, e esta outra mulher vinha a serviço deste homem. Cada um tem uma história, cada um tem um jeito. Não existe julgamento. Nós não podemos julgar nada disso, né? Estou só ilustrando aqui o que a Dani colocou de uma forma muito amorosa e muito leve para que haja um entendimento. E ela, e assim, nós estamos colocando aqui a espuminha do chopp, né? Porque é, lógico que o chopp inteiro ele é, estava foi bebido, foi digerido foi chorado, não teve lá os seus goles um por um, é, não, enfim, foi compreendido, mas cada até o seu momento, né? Do começo, meio e fim. Mas tá aí, ela tá pronta, ela tá linda, tá? Os filhos estão crescidos, né? Mas com acho que com o menor trauma possível, né? De uma forma sim, mais
maior compreensão possível, né? É. Sem mágoas, a menor quantidade de mágoa possível, de ressentimentos possível, né? E quando chegar lá mais na frente, vai estar tudo mais leve, mais amistoso, sem essa necessidade de tanta discórdia lá na frente, como chega, né? Às vezes está com 30, 40 anos, ainda tem a brigaiada lá porque a mãe e o pai se separaram. Que quantos a gente conhece assim, né? É lógico. Segue. Até para os meus filhos não olharem para esse desafio difícil, para eles olharem para uma mãe e para um pai. O pai e a mãe, a gente não consegue dar tudo para os filhos. Nós damos o suficiente. Embora a gente queira dar tudo, né? Eu queria que meus filhos recebessem uma caixinha de joia com todas as formações possíveis para não terem traumas nunca na vida. Mas eu não consigo, eu dou o suficiente, eu acho que eu estou dando, nutrindo bastante, mas eu não sei. Então, assim, até que ponto os nossos pais, a gente tem que olhar para os nossos pais e cobrá-los, né? Então, a partir do momento que eu olho para os meus filhos também, eu tenho que olhar para os meus pais lá atrás. Será que meus pais me deram tudo? Eles me deram o suficiente, o que eles poderiam ter me dado, o que eles receberam. Muitas vezes o meu pai não estava olhando para mim, ele estava olhando para uma outra pessoa, estava olhando para o sistema dele. E ele foi meu pai mesmo assim, e com amor eu tive esse pai que eu tive, essa mãe que eu tive. Então, assim, o que eu tentei passar para os meus filhos, o que eu tento ainda passar para as pessoas que eu converso sobre constelação, é você entender que você, nem seu pai nem sua mãe foram perfeitos, nem você vai ser para os seus filhos. Aliás, graças a Deus, porque justamente a imperfeição faz com que a gente viva e cresça e faça diferente. Isso é uma das frases do Bert Hellinger. Né? Então, assim, graças a Deus eles não são perfeitos. Nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe. É verdade. E aí a gente começa a ter várias vertentes. Nossa, aconteceu isso na minha família porque teve uma criança que não foi vista. Que é muito importante você ver quem foi excluído na sua família. Muito importante você, como uma mãe, como, né? Porque a mulher ela detém muito desse poder. Ela não permitir que muitas pessoas sejam excluídas da sua família, do seu sistema. E principalmente numa separação, de que o pai não seja excluído desses filhos. Sim, de que a família do pai não saia desse, né? Mas numa separação, Dani, normalmente o que acontece? Você que estudou direito sistêmico. O que acontece normalmente? Briga, Primeira coisa que a mulher faz. Bota o pai de escanteio. Sim, alienação parental, com certeza. Quer dizer, não vamos atribuir isso só às mulheres, os homens também. Os homens não, né? As mulheres cortam, muitos homens cortam financeiramente, começa a brigaiada por conta de dinheiro, quer dizer. E detalhe, gente, acorda. Enquanto houver briga judicial, significa estamos juntos, quero ficar com você. Enquanto estiverem brigando judicialmente, estão dizendo, eu quero ficar com você, eu quero ficar com você. A briga judicial é a justificativa de se manter junto. Sim. Então, é muito interessante tudo isso, né? Mas, vamos lá, Dani, continua. Então, e assim, tudo foi um grande aprendizado, né? E a constelação, ela foi me enchendo de certezas, né? Eu confio no universo, tá certo do jeito que está. Então, quando você constela, gente, você usa frases de poder que a gente pode, na hora, racionalmente não entender, mas elas caem como uma luva, né? Quando você diz, talvez, uma pessoa da sua família que você não é muito amiga, ou que você... eu olho para você. Parece que aquilo se abre e vai se abrindo. E com tudo isso que eu fui olhando para outras pessoas,
chegou um momento da minha vida que eu tive um impasse que você me ajudou muito. Que eu tinha uma sobrinha pequena que tinha tido um trauma enorme. A Ana, Uma linda. cachorrinha, com uma cachorrinha e aquilo doía em mim. Toda vez que eu estava com ela, ela sofria com aquele trauma da cachorra, ela não deixava a cachorrinha dela viver com ninguém. Cheguei e falei, Cris, me ajuda. Eu tô com uma sobrinha assim, que ela tem pânico do cachorro dela socializar com outros, porque ela havia perdido um cachorrinho há pouco tempo. Você falou, Dani, nós vamos fazer uma constelação de cavalo? Você não quer levá-la? Pede permissão para o seu irmão, para sua cunhada e leva. Falei, tá bom. Comentei com ela. Falei, Ana, a tia conheceu constelação com cavalo, você faz hipismo, seu pai cria cavalo, você ama cavalo. E o Bert Helling diz que o que o homem machuca, o cavalo cura. Ela falou, tia, eu quero. Ela não tinha 10 anos, né, Cris? Tia, eu quero. Falei, tá bom, então. Pegamos um final de semana, larguei pai, mãe, todo mundo aqui. Fui para São Francisco com você. E levamos ela para constelação. Lembro que eram 4 pessoas para constelar naquele dia. E ela, toda delicadinha, falava super pouco, tal. Você comentou da constelação. Você falou, eu não sei quem vai ser o primeiro a ser constelado, mas vamos estar abertos. Imagina uma criança de 10 anos estar aberta para uma constelação. É difícil. Não é difícil, é desafiador. É, Tá bom, né? eles são o máximo, na É. verdade. Né? Aí você começou a falar, ela começou a chorar, o cavalo veio de um lugar inesperado e deu uma cabeçadinha nas costas dela, assim. Ela olhou para você e falou, agora sou eu, né, Cris? E a constelação dela foi linda. Linda. Ela não olhou para mim, assim, por enquanto ela constelava, porque eu estava sentada num tronco de árvore, chorando e vendo o quão grande era aquela minha menina. Né? Foi uma constelação maravilhosa, que a Letícia... Eu lembro que a Letícia levou guache para ela escrever no cavalo. Foi uma coisa linda. Ela voltou de lá, não falou mais nada. Uma semana depois, fui viajar com ela. Ela abriu a porta da casa e deixou a cachorrinha dela viver com os outros, que ela não deixava. Então, assim, eu não tenho como qualificar isso. Mas foi uma coisa fantástica que aconteceu. E com uma criança, né? Então, a gente vê Eles como são é... muito, isso a gente não precisa falar aqui, né? O que significa isso, né? né? A gente não precisa falar aqui por que ela estava fazendo isso. O cachorro era um espelho, na verdade, né? De alguém maior. Mas as crianças, eles são muito... As crianças são almas grandiosas, né? E aqui no ego muito puros. Então, eles pegam assim. Os cavalos, então, vão mesmo, né? E foi muito interessante que nessa constelação um gatinho foi representar o cachorro, lembra? Que o gatinho enroscou no pé do cavalo. Foi muito lindo, foi muito lindo. E mas ela as crianças ficou estão muito muito... grande. Ela ficou muito grande. O irmão pequenininho, no final, falou, tia, tô indo lá. E foi, participou das últimas palavras. Ele não sabia nem do que estava se tratando. Mas ele fez, né? E assim, o sistema estava todo lá. Que lindo, que rico foi tudo aquilo. Foi maravilhoso mesmo. E tudo é possível, né? É possível, é possível, é possível. Dani, você falou que queria falar um pouquinho sobre esquizofrenia e você queria falar um pouquinho sobre transtorno do déficit de atenção. Sem hiperatividade. A gente tem que regular aqui o tempo, senão o Instagram corta a gente. Tá, mas é que ontem você falou com hiperatividade. Eu quero saber pode falar. O que ele é, né? Isso é esquizofrenia e eu queria que você me desse uma pincelada bem pequenininha depois em traição. No sistema, o que quer dizer isso? A traição. Tá. Você quer que eu faça já? Quero. A traição é o seguinte. Isso foi uma aula que eu tive muito especial com uma das primeiras alunas do Bert Hellinger,
é uma alemã também, que vive no México, que é a Inga Hobel. Ela tem livros escritos e tudo mais, ela é especializada em relacionamento. Foi um curso que eu fiz com ela e ela é fantástica, né? E, na verdade, traição, todo traído traiu primeiro. Então, calma, tá todo mundo, calma. Porque essa traição, né, não necessariamente é uma traição de homem e mulher, ou enfim, mas é uma traição onde eu traio com a minha mãe, com meu pai, com os meus familiares. Eu estou preso nos meus familiares e não olho para a minha esposa, para o meu marido, ou para o meu cônjuge, enfim. Né? Eu não olho, eu não estou 100% disponível. Ou, né, a minha mamãe não me deixa ir para a minha família. Mas já tenho 40, 50 anos, já casei, tenho filho adolescente, filho grande. E eu vivo aquele inferno no casamento porque a minha mamãe não me libera, porque o meu papai, porque eu tô ali preso naquela questão dos familiares. Isso é uma traição. Aí o meu cônjuge vai buscar uma outra pessoa, porque vira 2 contra 1. É a lei da covardia imperando. Entendi. Vira o 2 contra 1. Então eu tenho que buscar uma outra pessoa para ficar o 2 a 2, pelo menos para equilibrar. É aqui que a gente fala, é todo traído traiu primeiro. Então eu vou lá buscar alguém para equilibrar isso. Porque assim eu fico mais tranquilo ou mais tranquila, né? Agora, por isso são sempre os horizontes diferentes, é onde começam a acontecer se não existe a traição, às vezes, por isso às vezes existem as traições longas, as mulheres vão admitir, né? Porque fica nisso, é mais confortável ficar no papai e na mamãe, porque, gente, é muito bom ficar no papai e na mamãe. É uma delícia ficar no papai. Tem lugar mais confortável que ficar com papai e mamãe? Não. Não tem lugar mais confortável, mais sedoso, mais amoroso do que eu ficar com o papai e com a mamãe. E se entregar, principalmente as mulheres, se entregarem para um homem e confiar que aquele homem vai cuidar de você. Né? Mas também tem os homens que a mamãe não deixa ir, né? Que é o filhinho da mamãe. Que o Bert brincava que todos os homens são filhos da mãe. Ele brincava com isso, né? Se lembra disso? Todos os homens são filhos da mãe. Então assim, e o desafio do homem é muito grande, né? Olhar para a mamãe e falar, mãe, obrigado pela vida, dar as costas e escolher, porque o homem escolhe uma mulher só. É bem complexo, né? E por isso esses horizontes, eles precisam ser vasculhados, eles precisam ser vistos, eles precisam ser extremamente gratos para que os casais se olhem e sigam olhando então para um único horizonte. Essa é a questão da traição. Essa é a questão da traição, né? Então, toda vez que for falar, você me traiu, e ficar apontando o dedo com a culpa, inocência, precisa prestar bem atenção. Olhar primeiro para si, olhar para que horizonte você está vendo antes de culpar o outro. Porque se houve a traição dentro do casamento, opa, para onde que você estava olhando primeiro? Para que isso, antes de julgar o outro. Porque o outro só estava querendo equilibrar a relação. Entendi. Existe, claro, os caras ou as moças que têm algum problema que vai traindo. Cada sessão tem a sua regra, mas via de regra é essa questão, tá? Tá. Ótimo. Respondi? Respondeu. Então, tá. Pode ser uma traição minha com o meu sistema. Digamos, eu fui atraída. Eu posso estar traindo o meu sistema. Eu não olhei mais para o meu sistema e estou olhando só para o do meu companheiro. Exato. É uma traição. Eu larguei tudo que veio antes, né? A minha hierarquia, né? Exato. Meu pertencimento. Eu deixei de pertencer àquela família para pertencer só àquela. E aí ocorreu a traição. Tá. Exato. Tá excelente. Bom? Tá, obrigada. É esse tipo de situação, entende? Mas não é... Porque não é uma coisa inerente do ser humano. Não é primal no ser humano. O ser humano, por si só, é um ser amoroso. Tá. Entendeu? Por si só é um ser amoroso. É essa que é a questão. Não é primal, isso não é normal no ser humano.
É diferente as questões de urgia. É completamente diferente. Lógico. Onde não tem os sentimentos. É Tá. completamente diferente, entendeu? Tá. Eu quis abordar esse tema porque eu falei, eu vou elencar 3 questões que eu gostaria de entender, né? E aí é esse da traição, a esquizofrenia, que eu tenho tido um pouco de contato com adolescentes, e eu li um pouco, né, no livro do Bert sobre as enfermidades, e aí eu queria entender melhor. Bom, a esquizofrenia, ela aparece nas crianças no começo, até às vezes como um autismo ou essas novas formas que eles estão dando, esses outros novos nomes. Aí quando chega nos 14, 15, 16 anos, aí os médicos, aí eles falam, esquizofrenia, tum, né? Tá. Porque aí gera as esquisitices. Aí a criança já tomou Ritalina, já tomou aqueles outros remédios todos, que aí comprometeu O intelecto. O neurônio da criança, aí vira a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela tem uma grande cura dentro da constelação. Você sabe disso, né, Dani? Então, eu queria comentar com você assim, a esquizofrenia, a partir do momento que você não olha a doença, você olha para a cura, a esquizofrenia tem essa cura, não é isso? Tem porque isso já é documentado, né? Já está documentado, principalmente lá na Faculdade da Bavária e na Faculdade de Bruxelas, né? Já está documentado. Ela tem base em assassinatos transgeracionais. Então, são assassinatos que a família não tem conhecimento. Veja, às vezes a gente não conhece a nossa avó. A gente não conhece os irmãos da avó. A gente não conhece os bisavós. Quanto mais 5, 6 gerações, 4, 5, 6 gerações para trás. Esses assassinatos transgeracionais, ou consanguíneos, eles podem ter acontecido até 7 gerações para trás. E isso está marcado na memória celular. E vem passando transgeracionalmente na memória celular e deságua numa geração. As gerações olham para isso, as gerações seguintes olham para isso. E isso está marcado, né? Está marcado. A constelação, ela traz muito sucesso nessa questão, né? Porque isso não está sendo visto. A partir do momento que você abre o sistema e olha, tem uma grande melhora. Eu mesma já fiz algumas constelações olhando isso e a gente teve bastante sucesso. Obviamente, não teve a 100% de cura, né? Mas teve uma grande melhora, uma grande melhora. Então, mas eu conheço casos que houve melhora, principalmente quando é criança ainda. Né? A Letícia mesmo trabalha isso na criança, né? Na ecoterapia, e é uma grande melhora. É uma grande melhora, porque já pega ali, quando o tratamento é precoce, obviamente a gente consegue sempre uma melhoria. O problema são sempre os pais negarem que há algo. Esse é sempre o problema. Os pais negarem. O problema sempre está aí. Nega. Mete remédio e negar. Esse está sempre o grande problema. Mas a constelação, ela traz sempre um grande benefício. Porque a gente vai abrir o campo metafísico, quântico, e vai ver e vai olhar onde é que isso aconteceu. Nem que a gente precise abrir a cebola disso, né? Uma primeira camada, uma segunda camada, uma terceira camada, até achar a história disso. Mas o sistema vai nos dando a expansão da consciência e nos mostra onde é a origem disso. Não que o adolescente, o jovem ou até o adulto vai largar a medicação, mas vai ser uma dependência muito menor farmacológica, né? Vai. E se começar, como a Ana Cristina falou ontem, não vai ter dependência farmacológica. Sim. Porque o José não teve. A Ana Cristina era para ter, não teve. Não, então, dependência.
quando ontem ela comentou do Ritalina, por isso que hoje eu trouxe o TDAH sem a hiperatividade, que ela falou uma coisa que eu acredito piamente. Antes de você medicar, vamos abrir esse sistema e ver onde está isso daí, né? Porque uma vez medicado, você não sabe lá na frente o que vai Você vai ser. comprometer os neurônios da criança. Você vai comprometer. Você vai comprometer, você vai transformar essa criança num zumbi. Então, mesmo assim, a hiperatividade, o que é a hiperatividade? A criança tem um QI elevado. Então, no caso do José, o José, ele tem, o QI dele é maior que uma, sei lá, uma criança normal tem 130. Essas crianças hoje são muito mais inteligentes. Então, tem 140, sei lá, de QI. Normal. O José deve estar com 150, 160, porque é muito inteligente. Espiritualmente, amorosamente, o emocional dele, pensa bem, eu perdi um cachorro, ele não comenta nada, ele saca, porque eu não falei que eu perdi meu cachorro. Ele sacou que eu não estava bem. O dia seguinte, ele falou, mãe, ele perguntou o que aconteceu, a Cris falou, o dia seguinte, ele foi lá, 6 horas da manhã, cutucou a mãe dele, vamos preparar um café da manhã para a Cris. Eu vi, lindo. E fez, ele preparou um café da manhã para mim. Me levou o café da manhã. Então, olha, então assim, é uma inteligência emocional. A inteligência deles é uma inteligência, porque a gente tem inteligência emocional, a gente tem inteligência física, a gente tem inteligência espacial, nós temos várias inteligências. A inteligência dele é extremamente ativa, todas elas. Certo. Sem hiperatividade já é uma inteligência mediana. Tá. Já é uma inteligência mediana. Tá. E aí, se você medica essa pessoa que está transtornada, porque ela está transtornada com problemas que acontecem dentro de casa. Então, ela está transtornada, ela fica com problema de aprendizado. Você medica, ele fica bobo. Entendi. Porque ele não tem atividade. Ele não é... Aí vai engordar, vai comer demais. Né? O José é um palitinho. Tá voando, ele é magrinho. Come... mas tá queimando energia. Esse já vai ficar gordinho, já vai comer demais, porque ele já não gosta de fazer atividade. Certo. Só vai ficar talvez no jogo de videogame. Entendeu? Ele já vai ficar quieto, porque ele já tem uma inteligência mediana, ele vai ter os 140, ponto. Tá. Essa é a diferença. Tá. Ele não vai perceber os outros muito. Ele vai ficar só no problema mesmo. Tá. E no caso do esquizofrênico, eu vou voltar nisso porque você disse, eu dando a medicação, ou o esquizofrênico ele vê pessoas. Será que ele vê os sistemas anteriores? Ele está olhando? Ele está olhando. Ele está olhando, então, porque o esquizofrênico, né? Até assisti um filme essa semana, que ele tem amigos virtuais. Então, será que são esses das 7 gerações? Ele está vendo isso? Ele olha para quem? Ele olha para aquele que o esquizofrênico vê. Ele olha justamente... Por que ele é esquizofrênico? Ele é esquizofrênico. Está vendo coisa... Ele olha justamente para quem ninguém vê. Pessoa que tem tique nervoso, olha para um morto que ninguém vê. O tique nervoso é um morto que ninguém vê. Entendi. Entendeu? Se o tique nervoso é um morto que ninguém vê, imagina o esquizofrênico. É o assassino e o assassinado. Tá, ele vê tudo isso. Porque o assassino pertence ao sistema. Né? O assassino passa a pertencer ao sistema. Então, ele vê os dois. O assassino e o assassinado. Lembre-se que a esquizofrenia é consanguínea. Então, é um tio, é o genro que matou o marido da filha, né? Lembre-se que é sempre consanguíneo. É um irmão que matou... são irmãos que se mataram. É consanguíneo o negócio. Tá. No caso, uma mãe... que tem ou filho com esquizofrenia ou com déficit de atenção, ela pode levar esse tema para você e ela constelar, porque eles ainda não conseguem diferenciar. Deve. Só quem pode.
É a Sempre mãe a ou o mãe. pai, né? É sempre a mãe. De preferência os dois juntos, né? Sempre. Tá. De preferência os dois juntos. Mas, ou um dos dois. De preferência os dois juntos. Mas um dos dois tem a força para constelar. Porque tá no, tem 50%, né? Cada um tem 50%. A criança tem 50% já do DNA dos dois. Então, tudo bem, um dos dois, né? Ótimo. É suficiente, mas Tá. pode. Porque, principalmente esquizofrênico, às vezes ele não aguenta, né, essa energia toda. Então, é melhor É. que alguém venha por eles mesmos, né? Tá. Dependendo E de... o adolescente, para começar a constelar, tem uma idade, Cris, que você sugere? Tem que estar um pouquinho grande, depois dos 15, o que você sugere? Olha, depende muito, sabe, Dani? Porque, que nem o José eu já constelei ele pequenininho com bonequinho. Depende muito da consciência e como essas crianças estão preparadas, né? Tá. Enquanto for adolescente, criança, eu já constelei criança aqui de 4 anos que de repente virou para mim e deu resposta de adulto com os bonequinhos. Eu falei, eu não acredito que essa criança está me dando essa resposta, entendeu? Porque a alma deles, eles são muito abertos a tudo isso, né? Só que o que acontece? Eu uso de consultas individuais. Tá. Aí sim eu uso os bonecos, porque eles por si só já não julgam. É. Então não tem problema, né? Não tem problema algum. Agora, dependendo por exemplo, o Pedro, né? O PP, seu filho, ele de boa constelá-lo num grupo. A Maria, de boa constelá-la num grupo. Porque É. eles já estão maduros o suficiente para isso, É. né? É. Mas tem adolescente que não tem maturidade. Então, eu prefiro fazer algo que seja mais individual, né? Depende, cada caso é um caso. Depende, Ótimo. né? Que nem É, por- essas meninas que andam se descabelando. Tem muita menina que anda se descabelando, né? Eu não sei se você conhece alguns casos, né? Não, ainda não. Muitas meninas andam se descabelando. A maioria anda se descabelando no lugar da mãe, que está se descabelando. Normalmente são mães que já estão num novo casamento, onde essas mães sustentam os homens. Nossa, tá. Aí elas se descabelam no lugar da mãe. Mas elas se arrancam, elas estão usando peruca na escola. É uma coisa assim. Então, aí eu já tratei de 3 aqui, elas estão. Eu tenho feito individual, porque a dor para elas é muito grande. Muito grande. Mas não adianta eu fazer o trabalho. Eu tenho feito trabalho com elas, mas eu tenho tratado primeiro a mãe. É. Porque a mãe tem que ter consciência da meleca que ela está fazendo. Porque a filha olha para o desespero da mãe, e a mãe tá ali achando que tá tudo bem no reino da Dinamarca. Que sustentar homem é uma coisa normal. Com todo respeito aos homens que acham normais serem sustentados. Mas Né? nós tivemos uma experiência assim no Jockey. Lembra quando a gente fez um grupo de adolescentes para um trabalho sistêmico bem simples que nós fizemos e as crianças estavam levando super de boa, né? E as mães fora do picadeiro estavam enfurecidas, lembra? Teve uma que passou mal, teve que sair vomitando quando eu falei a real para ela. Eu lembro que no momento você falou assim, Dani, fica com as crianças aí que eu vou acudir uma mãe. Então, assim, muitas vezes as dificuldades ou alguma coisa dos filhos, eles não é porque deles, eles estão olhando para os pais, eles estão sendo o espelho do pai e da mãe. Essa mãe ficou louca mesmo, ela foi vomitar, ela saiu e foi vomitar. Ela não O menino, gostou do que eu falei. e o menino estava de boa, o menino olhava e falava, eu tô entendendo, não, tá tudo certo. Assim, e a gente viu assim, a menorzinha de todas carregando todo um peso, foi bem interessante.
pegou o cabresto do cavalo e falou, não, eu sou capaz de seguir e levar esse cavalo daqui para lá. E ela levou. Por quê? Porque a mãe tinha força para tudo isso. Então, assim, o que eu mais explico quando eu falo de constelação, nós pais somos os espelhos dos nossos filhos. Vamos tratar as emoções dentro da gente. Não emoção, porque eu tô com problema. Não, vamos tratar o nosso coração, a nossa alma. Porque aí a gente livra os nossos filhos de tudo isso. E não adianta esconder. Eu vou esconder, ele não pode ver que eu tô vendo isso, porque eles... o que acontece? Eles são a soma o seu DNA tá dentro do seu filho. Então não adianta você esconder, porque eles vão sentir e vão fazer exatamente igual. Então isso que você está dizendo é muito verdadeiro, né, Dani? Porque o que você sentir, o seu filho vai sentir. E vai repetir. E vai fazer igual. E se você achar que você tem que ser a bruxa de 71, ele vai ser a bruxa de 71 também. Não tem como. Se você achar que você tem que sair salvando todo mundo, ele vai sair salvando todo mundo. É desse jeito, é desse modelo. E você como mãe, né, que nem eu como mãe, se chegar e falar para o meu filho, olha, né, muitas mulheres fazem isso, apontam o defeito do pai. Mas assim, uma criança é 50% esse pai, 50% essa mãe. Não é injusto, é certa essa conta. Então eu estou falando para essa criança ou para esse filho, né? Pode ser até um filho grande. Você é tão defeituoso quanto seu pai, esse defeito do seu pai você é igual, porque o filho tem 50% desse pai. Aí ele se sente ruim igual. E aí ele entra em desordem. Entra em desordem. E não quer mais pertencer veladamente a esse pai, mas ele é esse pai, ninguém tira um pai. Ou pior, ele vai pertencer mais do que nunca e vai fazer tudo igual ao que é pior no pai. É isso mesmo. O que ele vai, então assim, ou na mãe, né? Seja lá de quem você estiver falando mal. Então, assim, a gente precisa evitar isso, né? E procurar ficar nas palavras de amor. E se você precisar chamar atenção em algo que não é 100% do lado de lá, fazer isso com muito cuidado e muito amor e muita delicadeza, para que você não fira o outro. Falar mal de um homem para um filho homem, você destrói o homem filho. Sim. Falar mal de uma mulher para uma filha mulher, você destrói a filha. É muito complexo. E assim, é muito complexo. É muito complexo. Gente, são coisas que a gente faz sem maldade, sem perceber, mas é avassalador. É avassalador. Assim, bem difícil. Dani, estamos caminhando aqui para o final do tempo aqui. Temos alguns minutinhos e eu queria deixar para as pessoas fazerem perguntas. Vamos abrir para as pessoas perguntarem. Eu só queria contar uma coisa. Eu consegui a inédita vez do meu pai estar assistindo essa live. Não então, acredito. Esse é um imenso prazer. Daniel, é um imenso prazer em ter meu pai. Daniel, que coisa boa! Estou muito feliz. Vou até acenar para ele aqui, olha. Pronto, muito bom. Então, vamos lá. Vamos ver se ele faz uma pergunta para você responder, então? Vamos ver. Ele não vai fazer. A gente está caminhando aqui para os 10 minutos finais, antes que o Instagram corte a gente. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta para a Dani, principalmente, porque essa live é dela, no que diz respeito a perguntas, né? A palavra de valor é dela, né? Claro, eu também estou aqui para responder, mas a palavra de valor é dela. Então, alguém quer perguntar, fazer algum comentário? Por favor, fiquem à vontade, gente, perguntem. Senão nós vamos aplicar uma prova para vocês. E vai ter que todo mundo tirar nota 10, hein?
Vamos ver se sai aqui alguma coisa. Não sei se tem, não dá para ver se tem alguém digitando, né? Nossa, Dani, tem muita coisa aqui. Foi um entra e sai de gente aqui, mas nós estamos agora com 10 pessoas aqui. Agora eu não sei como é que faz aqui para tirar, meu Deus. Então, e sempre a gente comentar, né, Cris, que a constelação ela é acessível para todas as pessoas. Ela, no meu entender, ela vale mais do que anos de terapia, porque ela vai direto na sua alma. Ela olha quais são os seus anseios verdadeiros, né? Não é vender o peixe da constelação sistêmica, é vivenciar essa alma. Sim, ela não é única, até porque várias outras terapias também contribuem, né? Mas eu me virei do avesso em várias, né, terapias, eu também tenho neurolinguística e tudo mais, mas a constelação, ela nos traz muita paz. Ela nos traz muita paz. E sim, você passar pelo menos por uma constelação na vida faz com que a gente enxergue as coisas de uma forma tão diferente, mas tão diferente, mas tão diferente, até onde a gente jamais imagina algo, ela pode responder. Então, vale a pena. Olha, estão dizendo aqui, o Gabriel está dizendo Daniela batalhadora. Gabriel Uliana. São meus fãs. O Bruga Gabriel, você é uma inspiração para mim. Acho que é a sua sobrinha. São meus adolescentes. Meus adolescentes, todos assim. Então, todo mundo vira... Olha, se a gente tivesse descoberto a constelação na época da nossa adolescência, a nossa vida seria outra. Totalmente outra. Com certeza. Postar num troço desse, viu? Mas a gente descobriu uma fase boa também da vida. E eu acho uma coisa legal para os adolescentes aprenderem. Lembra, Cris, que você um dia ensinou liberação de relacionamento? Seria muito legal. Para eles aprenderem a deixar ir um pouco as amizades que não perduraram, namoricos. Então, acho que assim, se eu tivesse que ter uma escola de adolescentes, eu queria dar essas pinceladas, muito mais do que obrigá-los a prestar um vestibular com 16, 17 anos. Eu acho que você devia abrir uma escola para adolescentes. Olha, né? Daniela, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. A Jane! Quem é? A Jane! Esse povo que escreve com código. Então, e assim, eu acho que para os adolescentes, a gente podia fazer uma live um dia com alguns adolescentes e falar disso mesmo. Quais são as ferramentas que a gente pode oferecer para eles, Cris? Que nesse momento eles não achem os pais insuportáveis. Que eles consigam olhar os 50% do pai, 50% da mãe e terem respeito por isso. Podemos, Dani. Vamos fazer isso. Vamos começar a convocar esse povo adolescente. Vou até falar aqui, ó, convocar. Convocar os adolescentes, ó. A gente já vai por isso aqui, fazer uma live aqui. Conversar com o Claudinho para a gente chamar esse povo aqui. Porque eu também concordo. E assim, podemos até fazer um movimento sistêmico aqui com eles, porque eles também estão de saco cheio de ficar em casa. Sim. Tá. A gente pode promover um negócio com eles lá, com os cavalos também. Podemos, porque assim, deu, né? Já deu, né? Ficar aqui, ficar em casa e etc e tal, já deu. Então, eu quero dizer que vocês são todos bem-vindos, inclusive. Amanhã eu vou fazer um grupo, quem quiser vir. Não, gente, é só vir conhecer. Pode vir conhecer. Amanhã, 6:45. Pode vir, tá? Eu tô fazendo tudo menos aqui, tudo pela metade. Vocês podem vir conhecer. E sim, já vou deixar aqui preparado. Eu acho que a gente deve sim preparar algo para eles, porque tem muitos jovens que eles... É aquela história, não são 140 de QI, Dani.
É muito mais. Muito mais. Muito mais. Aí parece que tá com faniquito na cadeira, entendeu? Mas é a inteligência que precisa e não sabe o que fazer com essa inteligência, entendeu? É isso mesmo. E a gente, acho que podemos deixar aqui, se tem algum adolescente ouvindo aí, o que vocês acham de participar de uma live com a gente? Vamos ver se eles respondem. Até explicar para eles o porquê do entrar na droga, o que é o vício. Eu acho que seria tão interessante. Nos adolescentes que eu tenho contato, eu sempre passo isso, porque eu acho que é o importante. Em vez de você ir para errada, vamos olhar, então, qual é o seu... Eu não vou dizer o que é o vício, mas eu vou mostrar para eles, né? Eu acho o que bem significa, importante. né? O que significa isso, né? É. Porque tem um significado, ó, uhul! Aí tem azul, Mara, montar um grupo de jovens seria maravilhoso! Você sabe que eu fiz uma constelação pelo Zoom que funcionou super bem. Formou um campo e foi super legal. A gente pode fazer um experimento. Ver o adolescente que quer, levanta a mão e a gente faz esse experimento. É muito legal. Eu tenho feito algumas coisas online, mas eu monto o grupo aqui. Porque ótimo. Eu ainda acho que constelação online não é meio que nem massagem online, não rola. É porque todo mundo já tinha constelado uma vez e deu certo, né? Todo mundo já sabia do campo. Você sabe o quanto eu sou Bert Hellinger, né? Mas eu tenho um grupo que vem e tem o meu esquema aqui, que funciona, entendeu? Mas eu ainda utilizo pessoas. Eu não abro mão de pessoas, porque senão vira massagem online e aí eu não tenho minhas... Eu sou muito séria, né? Não tem jeito. Mas a gente faz isso. Bom, gente, perguntas? Alguém tem mais alguma pergunta? Agora tem a Carolina, que acabou de entrar, Dalva. Um beijo para vocês. Super bom ver vocês por aqui. E se vocês não têm mais nenhuma pergunta, muito, muito obrigada por vocês ouvirem mais essa palavra de valor da Dani. Não estou conseguindo fechar aqui a imagem, agora ficou todos os depoimentos no seu rosto. Dani, não estou conseguindo fechar mais. Tá, mas eu consigo ler, né? Consegui fechar. Tá. Consegui fechar. Vai ficar gravada essa live, né? Vai ficar gravada. Cada dia eu estou colocando uma live no YouTube. Então, eu peço para colocar. A sua vai subir dentro de 2 ou 3 dias, né? Eu vou gravar, editar e vai para o YouTube. Então, ela vai ficar lá, tá? E assim vai dar tempo da gente promover essa dos adolescentes, tá? Dos jovens. Porque esse negócio de adolescente já ficou coisa para 12 anos, né? É verdade. Os jovens. Aí a Letícia entrou, Lê! Então, a Letícia é junto, né? Aí a gente pode fazer uma junto, porque ou a gente faz pelo Zoom ou faz pelo... Faz no Jockey. Pode ser. Ou faz pelo... Enfim, podemos fazer. E eu quero agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Foi essa palavra de valor. E dentro de alguns dias está lá no YouTube. Eu quero chamar vocês também para quarta-feira, quem puder, às 10 da manhã, vai ter o 3º episódio com o Dia a evolução das pirâmides. Está todo mundo em aula essa hora, né? Mas também vai para o YouTube, né? Vai ter o 3º episódio com ele, a evolução das pirâmides. E eu espero que vocês possam assistir, mesmo se não for às 10. Assistam, porque vai estar demais essa live também. Tá bom? Tá ótimo. Então, obrigada, beijo, Dani. Prazer enorme te ver, saudade de te abraçar. Obrigada. Beijo. Vamos lá, então, para essa live dos jovens, tá bom? Tá ótimo. Um beijo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.